foi pela graça, pela graça, pela graça só, pela graça, irmão, foi pela graça, pela graça, foi pela graça só, pela graça. Temos a vitória conquistada. Na cruz eu posso tudo, vitória me sobra. É pela graça, pela graça, foi pela graça só, pela graça, irmão, foi pela graça, pela graça, foi pela graça só, pela graça, irmão. Foi pela graça, só, pela graça, irmão. Ei, pela graça, pela graça, pela graça. Foi pela graça, só, pela graça, irmão. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e já não há sobre mim condenação. Eu espero da promessa do Todo-Poderoso e agora salvo pela graça de Deus. Foi pela graça, pela graça, foi pela graça só, pela graça de Deus. Foi pela graça, pela graça. Foi pela graça só, pela graça. Eu fui escravizado, uma vida de pecado, mas agora fui lavado pelo sangue de Jesus. Me fez nascer de novo, ser guiado pelo Espírito e salvo pela graça de Deus. Foi pela graça, pela graça, pela graça só, pela graça, irmão. Foi pela graça, pela graça, foi pela graça só, pela graça. Temos a vitória conquistada. Muito bom dia, Shalom, povo santo de Deus. Começamos a nossa live das quartas-feiras, Café com Palavra. É o momento de você tomar café com o seu pastor. Então pega seu cafezinho aí e vamos tomar café juntos diante da palavra de Deus, porque olha que casamento fantástico. Café e palavra. Café e palavra. Veja que casamento fantástico. Você toma um cafezinho e ao mesmo tempo sendo ministrado com uma palavra do céu para a sua vida. Então, ó, toma seu café, toma seu cafezinho para você acordar com muita alegria.
Gente, chama todo mundo aí, né? Tem gente que tá dormindo, tem gente que tá distraído, tem gente que está atarefado, tem gente que tá cansado. Você sabia que tem gente aí que precisa dessa palavra hoje? E se você não enviar, você imagina que essa pessoa vai deixar de receber, né? Então manda para teus parentes, para teus amigos, para teus vizinhos, para os fofoqueiros da tua rua, do teu prédio, manda para o grupo do condomínio, para o grupo do teu trabalho, manda para o teu chefe, manda para todo mundo, porque começamos com muita alegria o nosso Café com Palavra. Deus tem uma palavra muito especial para nós. Todas as quartas-feiras o Senhor tem um mover de Deus, um ensino, uma consolidação, uma edificação, uma exortação, né? Tem motivação de Deus. Então tem palavra, onde tem palavra tem Deus falando. Então hoje não é diferente. Então pega seu café, ó, delícia, Café com Palavra. Com muita alegria, queridos, eu quero agradecer você que já está aí ligado conosco, né? Você que está no seu trabalho, você que está aí na sua casa, no seu smartphone, na sua Smart TV, tá? Você que está no ônibus aí com fone de ouvido, você que está no trabalho com fone de ouvido, você que está assistindo no carro, você que já veio da academia ou ainda vai para a academia, né? Seja muito bem-vindos, seja muito bem-vindo a esta live, Café com Palavra. Gente, manda aí. Se você ainda não curtiu aí o nosso canal, não seguiu o nosso canal, segue o nosso canal, tá bom? Se você ainda não deu like, dá o like. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Se inscreve. Muita gente, irmão, fica esperando o link. Você imagine, tem uma porcentagem grande que fica esperando o link. Gente, você não precisa esperar o link. É só acessar o canal. Todas as quartas, 7 horas, acessa o canal que tem um link lá. Aliás, já está da madrugada, né? Da madrugada você já acessa se você quiser. Quer ser o primeiro a comentar, né? Então acorda de madrugada que já existe a live lá, só que não está ao vivo ainda. Mas a live já foi criada, tá? Então, se não tiver o link na comunidade, acessa pelo canal Somos Mic, certo? Mas se você ativar o sininho, o YouTube te avisa. O YouTube manda um e-mail para você, ele te avisa que já estamos ao vivo, tá bom? Vamos para a palavra de Deus com muita alegria, queridos. Sejam muito bem-vindos, todos que vocês que acordaram agora, que está com os olhos cheios de remela, né? Você que dormiu com a camisa de político, e ainda tem a camisa de Paulo Câmara. Ninguém merece, irmão, dormir com a camisa de político, né? Você que está com o cabelo nas alturas, que nem penteou o cabelo ainda, que está com a boca cheia de mingau de alma. Sabe mingau de alma? Fica aquele negócio branco aqui assim, ó. Mingau de alma, que a alma dá mingau a pessoa de madrugada, aí ela acorda com a boca cheia de mingau de alma, né? Com os olhos remelentos. Sejam todos bem-vindos, queridos, sejam todos bem-vindos. Chama aí o pessoal que está dormindo, o pessoal que está distraído, chama o pessoal da tua célula, manda o link para eles. Hoje tem palavra de Deus, tem algo especial da parte de Deus para nossa vida, irmãos. Que coisa boa, tá bom? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, graça, inteligência, conhecimento, revelação da tua palavra, que o Senhor ministre ao coração dos teus filhos, a tua palavra rema, Senhor. Venha sobre a vida deles nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Vamos para a palavra. Um chamado para a morte é o tema de hoje. Um chamado para a morte. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Um chamado para a morte. Diz assim: na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Um grão de trigo, na verdade, eu digo que um grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Veja, irmãos, então a gente começa dizendo assim, né? Hoje, a palavra de hoje vai ser muito forte, já te aviso. Tá? É muito forte, muito contundente, muito, não é? Vai dar uma chacoalhada em você. Mas você vai precisar dela para a sua vida. Tá?
Você vai precisar dessa palavra, por mais forte que ela seja, você vai precisar dela para a sua vida, porque ela vai trazer vida para você e vai colocar você na rota, no eixo certo, tá? Então, veja, o chamado de Cristo não é para a igreja, é para a cruz. Ele nunca mandou a gente chamar as pessoas para a igreja, tá? Mas ele nos mandou chamar as pessoas para a cruz. Então, o nosso chamado, o meu chamado, o teu chamado, o chamado dos nossos parentes, o chamado dos vizinhos, o chamado dos que estão perdidos, é um chamado para a cruz. A gente é que fica dizendo às pessoas, venha para a igreja. Na verdade, se Cristo estivesse aqui, no nosso lugar, ele ia dizer assim, venha para a cruz. Venha para a cruz. Então, porque muita gente se engana, irmãos, que acha que estar na igreja é um atalho para ir para o céu. E não é. Certo? Porque não há céu sem morte. Guarda essa frase. Não há céu sem morte. Não há céu sem morte. É? Então, veja, baseado nisso, a gente vai entender o seguinte. O que é que tinha em nós que Deus já aproveitou? Né? Nós éramos velha criatura e o Senhor nos transformou. O que é que tinha em nós que o Senhor trouxe para a nova criatura? Eu quero já te adiantar, nada. Nada. Nada de nós prestava. Entendeu? Ele não pegou uma coisinha de nós e colocou um remendinho, deu uma melhorada, ou alguma coisa de nós que ele disse assim, você é muito bom nisso, porque tem gente que se acha 100% bom, né? E o Senhor, em nós não pegou assim, você é bom nisso, você já era perfeito nesta área, não é? Quando eu for fazer em você uma nova criatura, eu vou aproveitar essa parte sua, que você era muito bom, não aproveitou nada. Vou te dizer um negócio assim. Jesus Cristo desmanchou a gente e fez de novo. Tá? Desmanchou. Segundo Coríntios 5,17 diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, Deus fez tudo novo. Tudo novo. Tá? Então não existia nada em nós que ele aproveitava. Certo? Então vejam. O que ele quer nos dizer é que a gente precisa, para andar com ele, ser crucificado com ele. Certo? Por isso que o chamado não é para a igreja, é para a cruz. Mas aqueles que passam pela cruz vão ter necessidade de uma igreja. Entendeu isso? Isso é muito forte. Aí você começa a questionar os desigrejados. Eu não quero saber de igreja, eu posso ser crente na minha casa, vou viver o evangelho. Será que você passou pela cruz? Porque quem passa pela cruz sente uma necessidade de estar na igreja. E ninguém é igreja, a pessoa diz, eu sou igreja, você não é igreja não. Igreja é reunião. A palavra igreja vem do grego eclésia, que quer dizer reunião de pessoas que foram chamadas para fora. Reunião de pessoas que foram chamadas para fora. Eclésia. Então, a essência da palavra no grego, eclésia, é reunião de pessoas que saíram. Reunião de pessoas que foram chamadas para fora. Certo? Então, eclésia sempre será reunião. Né? Então, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você pode ser uma partícula, uma unha do dedo mindinho do corpo. Você pode ser, mas sozinho arranca a unha e deixa do lado de fora para ver se a unha é corpo. Arranca um dedo e deixa o dedo do lado de fora para ver se o dedo é corpo. Então, se você está fora do corpo, você não é corpo, você é uma mutilação. Tá? Então tem muita gente sendo mutilação do corpo e pensando que ainda é corpo. Tá? Então o nosso chamado é um chamado para crucificação, porque aqueles que estão em Cristo são exatamente aqueles que foram crucificados com Ele. Olha o que diz Romanos 6,5. Romanos 6,5 diz assim, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Então, se você se unir com Cristo na cruz, você também se une com Ele na ressurreição. Por isso é que aqueles que foram ressuscitados com Cristo, eles têm necessidade de estar juntos, necessidade de ser igreja. Certo?
Veja que hoje você já viu que o começo já está dizendo, né? O começo está dizendo que o negócio é forte hoje, tá? Então, veja, nós só somos de Cristo quando a gente entrega tudo que nós temos para ele. Por isso que o nome é morte. Por isso que o nome é morte. Porque o que é a morte a não ser você renunciar a tudo? A morte é isso, você renuncia a tudo e isso é morte. Ah, morrer com Cristo não é você se matar, se suicidar, pular do prédio, na frente do trem. Não é isso. Tá? Morrer com Cristo é justamente você renunciar aquilo que você tem por ele. Aí você morreu. Tá? Renunciar tudo quanto você tem. Por isso que ele diz, aquele que não pode renunciar tudo quanto você tem, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso. Né? Então, renunciar tudo é morrer. É estar crucificado. Porque quando Cristo foi crucificado é porque ele renunciou tudo. Ele renunciou a sua divindade. Ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. Ele renunciou a sua divindade para morrer conosco. Para morrer em nosso lugar, para sofrer a nossa pena, pagar a nossa penalidade. Entende? Mas quais são as dificuldades que nós temos de entregar as áreas da nossa vida a Deus? Né? Primeiro é o medo de perder o controle dela. É o medo de perder o controle dela. Certo? Porque muita gente não quer entregar a sua vida ao Senhor porque tem medo de perder o controle e vai perder o controle mesmo. Porque a partir do momento que nós morremos para Cristo, fomos crucificados com Ele, Ele agora nos domina. Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Né? Então as pessoas têm medo de perder o controle, têm medo de ser, de não assumir mais o controle da sua vida. Irmãos, realmente vai perder, mas deixa eu te dizer, a gente vai ganhar um controlador melhor do que a gente. A gente acha que sabe lidar com a nossa vida e que sabe fazer as melhores escolhas e que sabe qual é o melhor caminho. A gente sabe não. Mas quando você se entrega ao Senhor e Ele começa escolhendo por você, direcionando o caminho por você, então isso significa dizer que você vai estar no melhor caminho, nas melhores decisões. Então este medo de perder o controle da sua vida é um medo humano, mas é justamente isso. O Senhor diz que para ser dele, você precisa entregar tudo que você tem para ele. Ou seja, ele assumiu o controle da nossa vida. Então não tenha medo de perder o controle da sua vida. Entendeu? Porque quando Cristo assume o controle da nossa vida, né? Muitas vezes a gente quer decidir do jeito que a gente quer e Deus não vai deixar, certo? Esse é o problema de muitas pessoas, é que elas, mesmo entregando a sua vida ao Senhor, ela quer continuar no controle da sua vida. E não pode. Se você entregou a sua vida ao Senhor, quem controla a tua vida a partir daquele momento é Ele, não é você. Quem controla, até aquele momento, quem controla é o Senhor. Então você perde o controle, né? Você lembra aquela música que diz solta o cabo da nau, certo? É soltar a direção, o leme do barco, certo? É soltar o leme do barco. Porque a nossa vida é assim, veja, é como a gente voa de avião. Tem gente que chama andar de avião. A gente não anda de avião, a gente voa, irmão. Andar de avião é quando você fica andando dentro do avião, entendeu? Ali você andou de avião. A gente voa de avião, certo? Quando a gente voa de avião, quando você entra ali, você olha à sua esquerda, você vai olhar a cabine do piloto. Se a porta estiver aberta, você vai olhar a cabine do piloto. Você vai ver, irmão, painel, não é? Computadores, botões, um monte de coisa aceso, painéis, né? Telas. Você já vai ver um monte de coisa. Irmãos, você não precisa fazer um curso de piloto para voar de avião, certo? Precisa comprar passagem, mas quando você chega no avião, você não precisa fazer um curso de piloto. Quando você olha à sua esquerda, você vai dizer, meu Deus, eu não sei fazer nada daquilo. E nem precisa. O que você tem que fazer é sentar na cadeira, apertar o cinto e relaxar e descansar, que vai chegar do outro lado. Você tem que confiar no piloto. Não é isso, não? No avião, as nossas vidas, claro que está nas mãos do Senhor espiritualmente, mas humanamente falando, a gente está na mão do piloto. Certo? É o piloto que controla a vida de mais de 100 pessoas ali que estão no avião. Então, a vida cristã
É exatamente assim. É como andar de avião. A gente só senta na cadeirinha e só que Jesus, quem é o piloto é Jesus. Olha. Então o nosso avião nunca vai cair, porque o piloto é Jesus. Certo? Então, quando o Senhor assume o piloto, você precisa fazer um curso de pilotagem. E até pode, né? Porque tem gente que acha que tem que fazer um curso de teologia porque é crente. Não, mas você pode. Você quer ser um aviador, você quer ser um piloto, você pode ser um piloto. Certo? Faça os cursos, faça os treinamentos e você será um piloto também. Mas você não precisa fazer curso de pilotagem, nem entender de botão nenhum que está ali. Nem de tela nenhuma, nem de dado nenhum que está naquelas telas. Você só precisa sentar. Sentar, apertar o cinto, relaxar, dormir e acordar já perto de descer. Pronto, né? E na hora de servir o lanche. Aí a gente acorda. Então, veja, eu vi um negócio engraçado, né? É só uma parte aqui para dar um refrigério, porque hoje a palavra tá forte, né? Então, veja, eu vi um memezinho que dizia assim, tem muita gente que tem medo de avião cair. Eu tenho medo do lanche passar e eu estar dormindo e não pegar. Muito bom isso, né? Então, às vezes a gente tem medo de entregar as áreas da nossa vida porque a gente fica sem se apoiar. A gente vai se apoiar em quê? Antes a gente se apoiava no nosso ego, a gente se apoiava no nosso dinheiro, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, nas nossas amizades, né? Se apoiava no visível, se apoiava no palpável. Mas quando a gente perde o controle da nossa vida, né? A gente se apoia no invisível, a gente se apoia naquilo que a gente não está vendo, é somente pela fé. Entendeu? O nosso apoio agora, a gente não pega no apoio, a gente crê no apoio, é bem diferente. Entendeu? Então, o problema do homem, verdadeiramente, né, quando eu falo homem, é humanidade, é estar vivo. É estar vivo. E Jesus disse assim, se o grão de trigo cai na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, qual é o problema das pessoas? É estar vivo. Estar vivo é justamente porque, veja, as coisas só nos atingem porque estamos vivos. Se a gente estiver morto, como é que uma palavra vai afetar um morto? Né? Por isso que a pessoa é criticada, sai do sério. Por isso que uma pessoa, quando ninguém dá atenção para ela, ela se ofende. Por isso que uma pessoa, quando ela é caluniada, quando falam mal dela, quando não faz o que ela quer, ela sempre, isso aí afeta ela. As palavras, né? Afeta a pessoa. Mas se ela estiver morta, como é que essas coisas vão afetar quem está morto? Entendeu? Então, se tem situações, pessoas que te afetam é porque você está vivo. Esse é o sinal de que você está vivo. Esse é o sinal de que você está vivo. Porque se você estiver morto, palavras de homens, situações humanas não vão chegar até você. Tá? Ou seja, não vão penetrar em você, porque você pode falar o que quiser para um defunto. Ele não vai prestar atenção no que falar. Então, se você presta atenção no que falam de você, é porque você está vivo. Entendeu? Porque você caiu na terra como um grão de trigo, mas não morreu ainda. Porque se você não morrer, você vai ficar só. Mas se você morrer, você vai dar muito fruto. Né? Então, o que é estar vivo? É justamente deixar a velha natureza reinar. Então, a velha natureza sempre vai falar mais alto. A velha natureza, ela vai falar mais alto, tá certo? Quando ela estiver viva. Então, se a nossa velha natureza está viva, a nossa natureza espiritual está morta. Mas se a nossa natureza espiritual estiver viva, a nossa natureza humana vai morrer. É isso. Então, quando o Senhor diz morra, né, crucifique, ele não estava dizendo que você só vai morrer, você vai ressuscitar também. E quando ressuscitar, você vai ter uma vida nova. Então, o que o Senhor está dizendo é, eu vou trocar a tua velha vida por uma vida nova. É isso que o Senhor está te dizendo. Eu vou te dar algo novo no lugar da velha. Entende? Não é que você só vai morrer, não. Não. Quem morre com Cristo tem direito de ressuscitar com ele. Quem morre com Cristo tem direito de ressuscitar com ele. Essa é, não é,
Isso é um privilégio da gente, né? Que Deus nos deu, é um privilégio para nós. Então, estar vivo é justamente deixar a velha natureza reinar, tá? Então veja, o diabo trabalha para impedir a tua morte. Ele trabalha, ele quer que você continue na igreja vivo, carregando a Bíblia debaixo do sovaco, vivo, né? Liderando na casa do Senhor, vivo. Sabe por quê? Porque uma palavrinha vai te desestabilizar. Porque uma cara feia vai tirar você do sério. Porque uma situaçãozinha, numa carnalidade do irmão, vai te atingir. E tudo isso daí, se consegue te afetar, é porque você está vivo. Porque o diabo trabalha justamente isso, para impedir a tua morte. Então veja, ele trabalha em 3 áreas. Primeiro, ele não quer que você nasça. Ou seja, ele quer impedir a tua conversão. Então veja que o Satanás trabalha muito para impedir a tua conversão. Né? É uma guerra enorme para impedir que você nasça. Certo? Então, veja, quando Jesus Cristo nasceu, o que é que o diabo fez? Né? Através de Herodes, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, certo? Para justamente impedir isso. Ele queria impedir o seu nascimento, depois queria impedir que ele crescesse, certo? Então, o diabo justamente vai trabalhar agora para que a gente cresça. Ou seja, uma pessoa se converteu, agora vem a guerra para matar o novo convertido. Certo? Matar o novo convertido. E depois vem a guerra para que a pessoa não morra. Certo? Por quê? Porque é a guerra da não frutificação. Veja o que Jesus disse. Se você morrer, fica só. Mas se você não morrer, fica só. Mas se você morrer, você vai dar muito fruto. Então, qual é a do diabo agora? Ele não quer que você frutifique. Fica na igreja. Né? Ele quis impedir o teu nascimento, ele quis impedir o teu crescimento e ele quer impedir a tua frutificação. Entendeu? Porque os vivos não crescem, não multiplicam. Aí Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, vai dar muito fruto, tá? Vai dar muito fruto. Então, é isso que o diabo trabalha, certo? Mas eu falei do que significa viver, agora eu quero falar sobre o que significa morrer. Tá? Morrer significa matar a nossa velha natureza, certo? Que é uma natureza doentia e contaminada pelo pecado, certo? E isso é uma decisão e não uma vontade, tá? Você não tem vontade de deixar Deus controlar a tua vida. Você não tem vontade, eu e você. Nós não temos vontade, mas temos uma decisão. Isso não faz parte de vontade, faz parte de uma decisão. Então você decide, então o Senhor controla a tua vida. Você decide, então você morre para o mundo e ressuscita com Ele. Mas se ficar esperando, tem tanta gente que vai para o inferno esperando que o Senhor toque o coração dela. Vai chegar no inferno e vai dizer, mas Satanás, eu fiquei esperando, é injusto, porque eu fiquei esperando a vida toda na terra para Deus tocar no meu coração para eu ser crente. E o Senhor toca no teu coração não, irmão. Presta atenção. Entendeu? E morrer significa justamente uma decisão e não uma vontade. Você decide deixar a sua velha vida, decide deixar as práticas do passado e seguir a Cristo. É decisão e não vontade. Tá? Então, matar a nossa natureza é justamente isso, é estar em Cristo e não Cristo estar em nós. Certo? Cristo está em mim é decisão minha. Eu estar em Cristo é decisão dele. Tá certo? E aí, Jesus Cristo diz que a gente precisa estar nele. E ele em nós. Então, eu decido receber a Cristo e Cristo decide nos receber. Me receber. Tá ficando claro? Então, o chamado da matar a nossa natureza é justamente para ir à cruz e não ir à igreja. Né? Então, nem todo mundo que está na igreja nasceu de novo. Nem todo mundo que está na igreja passou pela cruz. Por isso que a gente vê o povo dando nó cego dentro da igreja. Por isso que a gente vê pessoas em pecado, pessoas desviando, pessoas que fazem as coisas erradas, pessoas que dão mau testemunho, exatamente porque está na igreja, mas não está em Cristo. Certo? Então, matar a nossa natureza é justamente abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. Entendeu? Porque, veja só, não é que nós não vamos sentir mais vontade de pecado. Não é. Tá?
mesmo crente, vamos continuar sentindo vontade de pecar. Agora, quando a gente morre com Cristo, a gente renuncia essa vontade, certo? A vontade vem e a gente joga ela para a cruz, certo? Joga ela para a cruz. Vem a vontade, desviamos para a cruz, ok? Tá? Não é estar livre das tentações, mas as tentações não encontrarem em nós respaldo para nos vencer. Certo? Por quê? Porque a gente continua humano ainda. Nós não somos divinos porque nós nascemos de novo, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Continuamos humanos. A questão é que nós não vamos ficar livres das tentações. Jesus Cristo não foi livre da tentação. Mas Jesus Cristo tinha, tá, força, ou não tinha nada dentro dele que o diabo pudesse respaldar para ele cair. Certo? É assim que acontece conosco. Tá? Não é... Morrer com Cristo não é viver sem pecado, né? Mas é ter humildade de, quando pecar, reconhecer, confessar e deixar. Reconhecer, confessar e deixar. Não é viver sem pecado. E se eu pecar? Se você pecar, segundo João 2:1, 1 João 2:1, perdão, 1 João 2:1, filhinhos, não pequeis, ou seja, a ordem do Senhor é não erre, não peque, não faça coisa errada. Aí ele diz, porém, se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo justo. Tá? Então, não é para você afundar, não é para você dizer assim, agora eu vou para o mundo porque eu pequei. Não, você se arrepende, confessa e deixa, que você vai alcançar misericórdia. Certo? Então, matar a nossa velha natureza não é viver sem acusação do diabo, mas é justamente saber que temos um advogado que nos defende. Certo? Então, quando o diabo começa a te acusar, diz, espera aí, fale com o meu advogado. Nós é chique, rapaz. Não é não? Nós é chique. E temos um advogado que nunca perdeu causa nenhuma. Olha que maravilha, né? Nunca perdeu causa nenhuma. Então, matar a nossa velha natureza é vencer as grandes e pequenas batalhas. Tá? Toma seu cafezinho aí, né? Toma seu cafezinho. Como é que você está, irmão? Você está recebendo da parte de Deus? Escreve aí, né? Deus está falando com você, você está aprendendo, Deus está ministrando para você. Essa palavra está servindo para a tua vida? Escreve aí embaixo, né? Coloca aí que Deus está falando contigo, né? Essa palavra está forte para você, né? Essa palavra está te alcançando. Escreve aí, tá? Que ela está te alcançando, que Deus está falando com você, que Deus está ministrando a sua vida nessa hora, que você estava precisando dessa palavra. Se você é essa pessoa, escreve aí no chat, tá bom? Então, matar a nossa natureza, né? Ô, cafezinho bom. Toma teu café, querido. Né? É justamente vencer as grandes e pequenas batalhas. Porque tem muita gente que acha que Deus na nossa vida é só para a gente vencer as grandes batalhas. Não, não. É para vencer as pequenas. E principalmente se você aprende a vencer as pequenas, você vai aprender a vencer as grandes. Porque tem gente que quer lutar as grandes batalhas, mas não consegue vencer as pequenas. Entendeu? E são as pequenas batalhas que nos destroem, não as grandes. Né? Porque ninguém tropeça em montanha, tropeça em pedrinha. Nunca vi ninguém cair porque tropeçou numa montanha. Tá? A pessoa cai porque tropeça numa pedrinha. Então são as pedrinhas que nos derrubam, são os pequenos problemas que sugam as nossas vidas. Então aprenda a vencer as pequenas batalhas do dia a dia. E essas pequenas batalhas são vencidas justamente quando nós nascemos de novo, quando nós fomos crucificados com Cristo. Quando nós morremos. Então o chamado é para a morte. Tá? O chamado é para a morte. Tá? Então, se você está vivo, morra. Esse é o chamado. Está muito vivo. Se tem coisa que te atinge, porque você está vivo. Você está vivíssimo. Você está vivaço. Se tem coisa que está te atingindo, é porque você está muito vivo. Tá? O dia que você morrer, palavra nenhuma de homem vai te atingir. Situações de uma vai te atingir. Porque você morreu. Né? O diabo vem te tentar, mas não vai encontrar em você respaldo para te vencer. O pecado bate na tua porta, mas vai encontrar uma porta fechada. Certo? Vem as lutas sobre a tua vida para te sucumbir, mas você vai estar forte em Cristo, porque
a ressurreição nos garante a gente lutar com a força dele. Então, se você está muito vivo, morra. Morra. Morra para o pecado, morra para o mundo e morra para você mesmo. Se você está muito vivo, morra. Se você se acha que estar na igreja é o suficiente para a tua vida, você está enganado. Se você não morrer, você vai ficar só. E aí a pessoa vai embora. Mais dias, menos dias, a pessoa vai embora. Mais dias, menos dias, vai embora. Toma teu café. Esse é o momento de você tomar café com seu pastor, né? Então, se você está na igreja apenas por estar na igreja, você está enganado. Deixa eu te dizer isso, né? Porque a chamada de Cristo é para morrer, tá? Então, a gente pode questionar as pessoas que não dão frutos, tá certo? A gente pode começar a questionar. Por que eu não dou fruto? Aí você vai perguntar assim, você já morreu? Você já deixou Cristo assumir a tua vida? Você já renunciou à tua vontade? Tá? Você já renunciou o seu eu em prol dele? Tá? Então, o chamado de Cristo é para morrer, porque se você não morrer, você fica só. Mas se você morrer, você vai dar muitos frutos. Então, os frutíferos são aqueles que morreram. São aqueles que a sua natureza foram transformadas, aqueles que renunciaram à sua vontade, aqueles que abriram mão do controle da sua vida para Cristo controlar. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, Cristo me controla. Tá? Então, o chamado é para a cruz. Certo? Chamado Gálatas 6,14, isso. Né? Diz assim, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então ele diz assim, se tem uma coisa que eu posso bater no peito, assim, dizer assim, ó, eu tenho orgulho, né? De nada a gente pode dizer isso, mas tem uma coisa que a gente pode, é dizer assim, eu entreguei a minha vida para o controle de Jesus. Bata no peito assim. A minha vida está no controle do Senhor. Pronto. Ele disse assim, longe de mim gloriar-me. Certo? Longe de mim me exaltar, dizer quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu posso. Longe de mim. Mas ele disse assim, né? Mas eu me... longe de mim gloriar, a não ser, exceto, por isso que eu disse, tem uma coisa que você pode bater no peito e dizer, eu tenho orgulho, é de dizer, eu abandonei o controle da minha vida. E agora quem assume o controle é Cristo. Quantos já abandonaram o controle da sua vida e Cristo assumiu? Escreve aí. Escreve aí, né? Você é esta pessoa que abandonou o controle da sua vida e Cristo assumiu o controle. Se você é esta pessoa, então escreve aí. Escreve aí, diz assim, sou eu, o Senhor está falando comigo, né? Essa palavra é para mim. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente se assemelha a Cristo. Porque o que foi que Cristo fez? Né? Se lembra lá no Getsemane? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Entendeu? Então é exatamente isso. Quando a gente faz este ato de renúncia, que a Bíblia chama de morte, certo? A Bíblia chama de morte, nós nos assemelhamos a Cristo. Quero fechar com uma revelação. Tá? Quantas pessoas, veja o ministério da vida humana e o ministério da vida ressuscitada. Certo? Veja a diferença. Com isso o que eu quero te dizer é que você vai dizer, poxa, eu sou frutífero. Tá? Mas isso não é nada comparado ao que você será quando você morrer. Deixa eu te dar uma revelação muito tremenda. Tá? Quantas pessoas Jesus Cristo ressuscitou quando estava em vida na terra? Quantas pessoas Jesus Cristo ressuscitou? Certo? 2. Que a Bíblia fala. Lázaro e o filho da viúva de Naim. 3, perdão. E Talita, né? A filha de Jairo. Perdão. 3. Certo? 3 pessoas foram ressuscitadas por Jesus. Lázaro, a filha de Jairo, Talita, e o filho da viúva de Naim. Certo? 3 pessoas. No ministério de Jesus, 3 pessoas foram ressuscitadas. Certo? Esse era o ministério dele. Aí ele morre na cruz e ressuscita.
quando ele ressuscita, quantas pessoas foram ressuscitadas depois disso? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, os mortos que estavam, né, aqueles que criam em Jesus, que tinham morrido antes de Jesus, estavam nos seus sepulcros, eles se levantaram e retornaram para a cidade. Irmãos, você sabe que isso é uma coisa que a gente não vê ninguém falando. Uma vez eu falei isso para uma pessoa que é crente desde nascença, e ela disse: onde o senhor inventou isso? O senhor inventou isso da onde? Ela nunca tinha visto isso. Né? Desde nascença, que ela nasceu lá cristão, né? Filha de pastor. E quando eu disse isso, ela disse assim: o senhor inventou isso da onde? Onde é que o senhor tirou esse negócio? Eu nunca vi isso. Ela está lá na Bíblia, procura lá. Eu vou deixar esse desafio para você. Procura na Bíblia, né? Quando os mortos ressuscitaram. Bota no Google, porque eu sei que não vai perder mais tempo, né? Bota lá no Google que a IA acha para você. A IA é mais crente do que muito crente. Ó, ele vai te dizer, né? Quando foi que os mortos que ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus? Diz que todos aqueles ressuscitaram e voltaram para a cidade. Então, o ministério da ressurreição de Cristo, os frutos de Jesus, na sua ressurreição, foram maiores do que o antes, quando ele estava em vida. Apesar de Cristo sempre foi frutífero. Mas a ressurreição de Jesus, a frutificação foi muito maior. Porque exatamente isso, se o grão de trigo cair na terra, fica ele só. Se ele não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Tá? Então, isto é claramente a revelação de muita gente. Tá? Porque se você tivesse morrido, verdadeiramente você estava dando muito fruto agora. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Mas eu quero orar pela sua vida. Tá certo? Eu quero fazer uma oração para você. Se você receber essa palavra, eu quero orar, ministrar sobre a tua vida agora. Tá bom? Quem sabe você diga assim: Senhor, eu não morri. Senhor, eu quero ressuscitar com o Senhor agora. Eu quero morrer, se assemelhar ao Senhor, né? E Romanos 6,5 diz isso, né? Aqueles que se identificaram com Cristo na semelhança da sua morte, também se identificarão com Cristo na semelhança da sua ressurreição. É isso. Né? É isso. Não existe céu sem cruz. Não existe controle sem renúncia e sem uma decisão. Você decide, você não sente vontade, você decide. Você sabe que você está nos ouvindo agora e decide hoje renunciar a sua vida por Cristo. Tá? Não existe evangelho sem cruz, irmãos. As pessoas estão vendendo um evangelho barato aí. Tá? Um evangelho barato. Só que esse evangelho é falsificado. É sabor evangelho. Sabor evangelho. É isso que estão pregando aí. Tá certo? O evangelho original é um chamado para morrer. É um chamado para morrer. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar agora, Senhor, pela vida daqueles que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa produzir frutos abundantes, Senhor, na sua vida. Frutos poderosos, frutos transformadores. Acima de tudo, Senhor, que eles possam abrir mão de tudo que são, de tudo que pensam que são, de tudo que querem ser. Este é a sua morte. Exatamente a nossa renúncia do controle da nossa vida. Assim, Senhor, todos que estão ouvindo esta palavra, possa verdadeiramente renunciar. E a partir desse momento, Senhor, nasça uma geração de crentes frutíferos na tua casa. Que possam produzir frutos extraordinários de abundância. Abundância, Senhor, porque os frutos da ressurreição é maior do que os frutos da vida humana. Então, aqueles que morreram, aqueles que ressuscitaram com Cristo, vai produzir muitos frutos, Senhor. Em nome de Jesus, alcança esta palavra àqueles que estão nos ouvindo agora. E faz esta obra, Senhor. Que os teus filhos não tenham medo de abandonar sua velha natureza, sua velha vida, sua velha vontade para fazer a tua. Tá? Que eles entreguem agora, Senhor, o seu coração, a sua vida e tudo quanto eles têm, para que o Senhor assuma o controle como um piloto deste avião. É no nome de Jesus que eu já te agradeço, que eu já te louvo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Diga isso ao Senhor. Cristo vive em mim. Aleluia. Crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Louve ao Senhor aí. Diga isso ao Senhor. Esta é a palavra. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Um chamado para a morte, queridos, foi a palavra de hoje. Eu quero te agradecer por você estar conosco, por você ter escutado essa palavra, por você estar sendo ministrado. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar seguindo esse canal, né? Deus lhe deu uma semana abençoada, um final de semana cheio da presença, cheio da glória, cheio da unção. Deus te dê um tempo novo, um tempo de regozijo, um tempo de refrigério da parte de Deus. Senhor, traga saúde e provisão sobre a sua vida e sobre a sua casa, tá? Muito obrigado, queridos. Eu quero abençoar a sua vida. Beijo no seu coração. Amo você, tá? Próxima quarta-feira estaremos juntos com o nosso Café com Palavra. Deus te abençoe, queridos. Beijo no seu coração. Fique na bênção do Senhor.